Entramos! Boa noite, muito boa noite. Estamos ao vivo em rede mundial de computadores, direto aqui do meu, do seu, do nosso Instagram. Aladins e Jasmines do meu Brasil Varonil, emergencistas. Salve, salve, cheguem mais, vamos entrando, vai ser mara. Mais um dia aqui reunidos em nome da medicina de emergência, em nome da medicina intensiva. Hoje vamos ter os 15 minutos mais interessantes de todas as outras especialidades. Hoje com um convidado mais que especial, estaremos ao vivo com o Dr. Renato Lucas, médico anestesista, e a gente vai falar sobre a sedação e a analgesia nos tempos de Covid. Eu já vou botar o Renato aqui na conversa. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Leonardo Goutara. Eu vou botar o Renato aqui primeiro, que eu já me dou boas-vindas a ele. Depois a gente se faz as apresentações. Então, peraí um minutinho. O Renato já chamou aqui. Vamos lá. Boa noite. Vamos ver se o Renato já entra aqui. Aê! Show de bola! Tudo bem, cara? Beleza? Tudo bom, cara. Bom demais. Porra, como é que você tá? Prazer, não te conhecia, só conhecia você pelo Instagram, assim, de longe, não, nunca conversei contigo. Prazer enorme estar aí. Pô, prazer meu, bicho. Prazer meu, já acompanho o seu Insta tem tempo, cara. Que bom que você topou. Que legal. Que legal, bom demais. Pois é, deixa eu fazer as apresentações básicas aqui. O Renato é anestesista, tem um Insta legal pra caralho. Tá? Obrigado. A gente fala palavrão, tá, Renato? Foda-se, aqui é a parada aqui, como a gente costuma anunciar aqui, é emergência raiz. Então aqui é na base do vamos que vamos. É bate-papo mesmo, conversa de boteco. Com certeza. Conversa de boteco, mas cientificamente correta, como eu sei que você gosta. Então, deixa eu apresentar aqui. O Renato tem um Instagram legal pra caramba, eu já acompanho há um tempão. Já acho maneiro as dicas dele, fala sobre anestesia, fala sobre paciente crítico, fala sobre um monte de mito de anestesia que a gente tem por aí, más práticas e boas práticas também. Então, assim, eu acho bacanérrimo. Aí, essa semana o que aconteceu? Essa semana a gente teve um papo, acho que num do Insta, algum Insta sobre emergência, e eu fiz uma intervenção, fiz um comentário, o Renato também fez. Teve gente que tentou tretar a gente, eu falei, não tem treta, tá de boa. Verdade. A gente só tá colocando pontos de vista diferentes. Então, assim, muito, muito, muito obrigado pela presença, vai ser top. Assim, eu separei uma meia dúzia de perguntas e você também fica à vontade que a gente vai bater papo. Nossa, com certeza. Obrigado. Para quem está chegando pelo Insta do Renato, eu sou Leonardo Goutara, eu sou médico emergencista intensivista e eu já trabalho com educação médica aí há quase 20 anos. E eu odeio a internet, eu pelo menos odiava a internet, mas por conta da pandemia, desse bendito, maldito Covid, fui obrigado a migrar para cá em 2020 e aí vem aquela história que acontece com todo mundo. Todo mundo já passou por isso alguma vez na vida. A gente pagou a língua. Então, migrei cara fechada, comecei a dar aula virtual de cara fechada e hoje em dia eu tô, morrendo de tesão nessa parada, tô curtindo, tá legal. Então a gente já está aí há alguns meses tocando emergência raiz, a galera está conhecendo, está sendo muito bacana e já conversamos com uma galera muito legal, a gente teve passado as mensagens aí também, não voltado para anestesia, mas voltado para terapia intensiva e medicina de emergência. Obviamente tem uma super interseção entre as áreas e aí assim tendo a gente convida todo mundo que for legal e, que bom que você está aqui, cara. Que legal, obrigado. Renato, obrigado demais. Deixa eu te falar, só agradecer, obrigado pelo convite, tá, Leonardo? É um assunto, cara, que eu gosto muito de falar, tem mais de um ano que eu tenho falado disso, já verdade é que eu comecei a falar disso no HC em 2018, quando eu criei o serviço de dor aguda aqui na unidade de emergência. Eu trabalho na unidade de emergência aqui da USP de Ribeirão Preto desde 2015,
sempre fui apaixonado por emergência e o anestesista tem essa opção de trabalhar com emergência. Fui médico do trauma também, na sala de trauma aqui da unidade de emergência por 2 anos. E eu, cara, saí do centro cirúrgico, fui levar anestesia, né, conhecimentos anestésicos para a sala de trauma, tanto com relação a manejo de via aérea, quanto para manejo de dor aguda no trauma, cara, com bloqueios regionais, protocolos. Então, assim, isso eu consegui mudar um pouco a cabeça das pessoas, porque a analgesia, por exemplo, no trauma é uma coisa totalmente secundária, né? É uma última coisa a se pensar num paciente politraumatizado, mas não menos importante depois que você ressuscita o paciente. Só para ilustrar, aí depois, cara, eu comecei a entrar na UTI também, da unidade de emergência, com a dor aguda. Fazendo bloqueio regional, ajustando a saída da analgesia, desmamando opioide, desmamando benzodiazepínico, evitando abstinência. E eu comecei a trazer alguns conceitos, levar alguns conceitos para os residentes, para os intensivistas da unidade de emergência, que até então é muito mais conhecido na anestesia do que na terapia intensiva até então, que foi a tolerância à hiperalgesia e a síndrome de abstinência relacionada principalmente ao benzodiazepínico e ao opioide, que na minha opinião é a tríade da morte dentro da terapia intensiva, relacionado à saída da analgesia, obviamente. Então isso, desde 2017 e 2018, isso virou uma dissertação de mestrado e assim, com alguns resultados bem interessantes, se Deus quiser, eu vou defender agora no meio do ano. Mas, cara, o principal, na minha opinião, foi os resultados na verdade, práticos, sabe? Sem coleta de dados, assim, a enfermagem e os intensivistas já notaram uma diferença absurda. Coletando dados, a gente já teve uns dados bem legais, mas, assim, e foi antes da pandemia, cara. E quando chegou essa pandemia, parece que houve uma lente de aumento no problema, né? Esse problema sempre existiu. Só que, como na terapia intensiva tem muitas coisas que aparentam ser mais importantes, como uma pneumonia, uma sepse, né, uma sincronia ventilatória, e poucas pessoas relacionavam, cara, esses problemas com a analgesia, sabe? E tá tudo interligado, e a gente precisa ligar os pontos, sabe? Então, como eu já estava, e agradeço imensamente os intensivistas lá da unidade de emergência por terem aberto essa porta, né, para um anestesista, para um outro especialista chegar e a gente juntar o conhecimento e a gente fazer o melhor. Fizemos um protocolo super bacana e assim, foi muito bom, né? Inclusive, ajudei também protocolos nos grandes queimados, ou seja, aonde que eu quero chegar? Aqui, a gente juntando conhecimento, cara, você é emergencista, eu sou anestesista, pega um intensivista, são 3 especialidades maravilhosas, cara, que a gente consegue, juntando conhecimento das 3 áreas, a gente melhora a medicina, assim, muita coisa, entendeu? Então é isso que eu tento fazer, mostrar no meu Instagram. Valorizar a minha especialidade, que eu amo de paixão também, né? Pois é, cara, pois é, assim, é a essência da parada da equipe multi, que a gente sempre fala, né? A gente não está em terapia intensiva, a gente está acostumado, e mesmo em emergência, a gente está acostumado muitas vezes a falar de equipe multi como se fosse só multiprofissional, né? A parada do fisioterapeuta acompanhando a visita, o enfermeiro acompanhando a visita, fono, físio, TO, assistente social, odontólogo, mas às vezes parece que tem uma certa resistência das especialidades médicas, pelo menos essa é a impressão que eu tenho aqui em Vitória, de fazer multi entre especialidades, entendeu? De fazer uma visita corrida com um anestesista junto. Talvez a galera da Infecto já tenha superado isso aí, que eles fazem muito controle de antibiótico, mas de botar um anestesista para fazer uma visita múltipla, fazer um acompanhamento conjunto, eu acho isso bacana, bicho. Eu acho isso bacana e é uma visão que a gente precisa ampliar. Por outro lado, pelo menos na minha experiência, eu vejo uma resistência enorme do anestesista em sair do bloco. Assim, sendo Sim, muito, também. Com certeza. Com certeza. Muito, não sei como é que é. Você, porra, tá encampando essa história toda de sair do bloco, mas não sei como é que é a galera aí, assim. Você tem visto... a galera vai de boa? Como é que é? Vou te chamar de Léo, tá, cara? A gente já tá íntimo, já te achei super gente boa. Ninguém me chama de Leonardo, tá. Só minha mãe quando tá brava comigo. Tá, então, Léo, seguinte, cara, eu tenho feito um trabalho de valorização da minha especialidade, tanto para nível acadêmico, para os alunos de medicina que não têm contato com anestesia
a maioria deles dentro da faculdade, quanto para a valorização do profissional anestesista, né? Porque muitos anestesistas eu via desanimados com a profissão porque encostaram, né, cara? Ficaram simplesmente encostados na especialidade, né? E a medicina sempre está mudando e evoluindo, e com a anestesia foi a mesma coisa. A minha anestesia hoje é muito diferente de 10 anos atrás, quando eu fiz residência na USP em São Paulo. É totalmente diferente. Então a gente não pode parar no tempo, cara. A gente não pode continuar fazendo midazolam e fentanil na UTI, cara. Isso aí foi da década de 80. Inventaram isso, não sei porquê, até hoje estão fazendo. E ninguém se discute, entendeu? Então, assim, tá tudo evoluindo. E a anestesia tem uma grande vantagem, que muitas das coisas utilizadas na terapia intensiva hoje surgiu na anestesia, assim como a emergência. A emergência, por ser uma especialidade mais nova, mas, por exemplo, a técnica de sequência rápida, por exemplo, de intubação, surgiu aonde? Na anestesia, em 1951, com os anestesistas. Né? Então, assim, muita coisa surgiu da anestesia, pelo simples fato talvez, da facilidade da gente ter o ambiente mais controlado e começar a ter a facilidade também de mudar algumas técnicas, né? Porque na anestesia, 10% da anestesia tem evidência 1A, o resto tudo é muito off-label. Né? Então a gente acaba adquirindo muita experiência, muita prática, porque a gente tem essa liberdade de mudar algumas condutas, alguns fármacos, praticar algumas doses extra bulhares, né, que a gente fala, off-label, enfim. Mas aí o que acontece, cara? Alguns anestesistas realmente gostam de anestesiar, não gostam de sair do centro cirúrgico. Só que a nossa especialidade, ela é muito importante dentro do hospital, porque ela pode atuar no serviço de dor aguda, ela pode atuar numa sala de trauma, ela pode atuar na gestão do centro cirúrgico, ela pode atuar num ambulatório de dor crônica também. Então tem um monte de coisa que a gente pode contribuir. E aí, cara, por eu ter valorizado essa especialidade desde 2017, 2018 no Instagram, valorizando, mostrando o campo de atuação enorme, realmente alguns anestesistas se empolgaram em sair do bloco, né? E outros quiseram continuar no centro cirúrgico. Aí o que eu recebi de mensagem ultimamente? Por eu estar insistindo para o hospital, os intensivistas solicitarem auxílio do anestesista. Primeiro que é mais um campo de atuação do anestesista. Não que a gente não vai roubar espaço de ninguém, a gente vai só agregar para o hospital e para a UTI. Né? E segundo que, agora, os anestesistas podem olhar e falar assim, poxa, mas é um trabalho a mais. Mas todo trabalho a mais pode ser negociado e remunerado. E aí o que acontece? Eu recebi mensagem de colegas assim, pô, Renato, aqui a galera não quer ajudar em nada, não quer participar do time de resposta rápida para intubação, não quer dar plantão na UTI, não quer nada. Só que outros colegas, cara, e foi fantástico. Eu já recebi uma mensagem de um colega anestesista de São José do Rio Preto. O cara falou, cara, Renato, cara, eu quero te agradecer muito por que você fez, porque a diretoria do hospital veio falar com a gente, solicitar ajuda, e assim, oferecendo remuneração para isso, entendeu? E assim, parece que nosso grupo assim, foi muito mais valorizado dentro do hospital. Aí eu falei, cara, que massa. E a gente vai poder ajudar. E em Campinas também recebi mensagem, olha, Renato, começamos a entrar na UTI, a gente começou, em 24 horas a gente estubou 8 pacientes numa UTI com 60 leitos. Então, assim, e aí eu fui vendo que realmente, cara, eu consegui, de alguma maneira, tentar alertar aí para uma valorização um pouco maior da especialidade, né? Dar um pouco mais de moral para especialistas. De fato, a gente tem a gente sabe o manejo de opioide. É o nosso dia a dia, cara, sabe? De desmame. Por mais que a gente faça anestesia de 12 horas, cara, mas, cara, a gente pega pacientes graves, a gente consegue estubar um paciente depois de 12 horas de um estímulo cirúrgico absurdo, né? Então, a gente tem alguns conhecimentos que pode agregar, né? Por exemplo, só para terminar esse meu comentário, Léo, a anestesia multimodal chegou agora na anestesia, né? E é muito vantajosa. Né? Essa estratégia multimodal de vários fármacos de classe diferente para minimizar o opioide, minimizar o efeito colateral, de facilitar desmame, facilitar despertar. Cara, e agora eu vejo intensivistas falando isso, sabe? Inclusive o Bruno, cara, que é um cara que, putz, eu sou fãzaço dele, é o intensivista daqui da unidade de emergência, e ele fala, o pai dele foi anestesista, mas ele é intensivista. Ele fala, Renatão, cara, depois que eu instalei a multimodal na UTI, meu Deus, minha vida é outra, os pacientes são outros. Então, assim, eu fico muito feliz de escutar isso. Entendeu? Alguns termos que foram incorporados da anestesia, sabe? Pois é, cara. Eu sou intensivista também, né? Eu sou intensivista da MIP, sou intensivista antes de ser emergencista. Eu fiz
fiz a titulação de medicina intensiva, trabalho com medicina intensiva desde sempre. E eu virei emergencista, assim, por acaso, porque quando foi abrir um grande hospital aqui, o maior hospital que a gente tem aqui, 400 cacetada leitos, referência para tudo que era a época que o hospital era referência para tudo. O hospital vai ser referência de quê? Trauma, AVC, sepse, infarto, não sei o que. Quando você terminou a lista, assim, tá, o que acabou, né? Vocês começaram a fazer uma lista, falei, o que acabou? O que o hospital não vai ser referência? Criança. Falei, porra, tá, obrigado. Então, tudo. E aí, quando o hospital foi abrir, eu já contei essa história aqui na internet, mas eu conto de novo. Quando o hospital foi abrir, isso lá para 2013, 12, 13, a medicina de emergência nem era reconhecida como especialidade no Brasil ainda. Eles foram procurar na medicina intensiva um intensivista que tivesse peito para encarar a sala vermelha e fazer as admissões e fazer a coisa toda acontecer. E aí convidaram vários intensivistas aqui do estado. E eu já era titulado, piriri, pororô. E aí ninguém topou, e aí chegou em mim o convite, né? Não, mas convida fulano, não quero, mas convida cicrano. E ninguém topou, todo mundo queria ficar, mais ou menos a história do anestesista dentro do bloco, os intensivistas queriam ficar dentro da UTI, portinha fechada, meus 10 pacientes, não vou enfrentar ali o paciente chegando com a cara no gol. E aí eu topei. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque voltei a prescrever ceftriaxone em vez de prescrever meropenem com poli B, e voltei a pegar a hora de ouro do trauma, a hora de ouro da sepsia, a hora de ouro do infarto, a hora de ouro do AVC, e, porra, fui feliz demais, nesse cenário, fiquei quase 7 anos nesse cenário. Depois o hospital mudou de perfil, enfim. Só que nesse meio do caminho, a faculdade que trabalha lá no hospital, ela me chamou, vamos abrir uma residência de clínica médica? Eu falei, não, vamos abrir uma de emergência. E a gente encarou, isso era em 2018, a gente encarou abrir uma residência de emergência. Depois que abriu a residência de emergência, fui buscar minha titulação na Abramed. E, cara, puta, que mudança de paradigma, que coisa maravilhosa. E eu tô contando essa história porque você falou da multimodal. E aí, quando eu fui estudar emergência de verdade, piriri, pororô, e a gente começou a ver um monte de coisa que a galera da emergência já tinha feito, tinha assimilado da anestesia e de outras especialidades, e que a galera da intensiva não estava fazendo ainda. O exemplo, talvez, marcado, foi ketamina. Quando eu comecei a levar ketamina para dentro do CTI, o pessoal pirou, assim, que remédio é esse? Não sei prescrever, não sei fazer, não usa só para entubar, é só na balneoterapia para os queimados. Coitado da ketamina. Coitada da ketamina, a droga. E assim, e as coisas foram mudando, e assim, hoje, com a epidemia, tá todo mundo usando ketamina, até para como estratégia de poupar opioide, como estratégia de poupar hipnótico, a droga fenomenal. Então, assim, são histórias que vão se coadunando, que eu acho muito legal. Você saindo do bloco, eu que botei a cara para fora do CTI, e tantos outros que estão aqui na audiência, que estão fazendo o mesmo caminho, estão ouvindo a gente. Por sinal, galera, eu vou abrir uma sessão de pergunta no final. Quem quiser deixar pergunta, eu peço só que não deixa aqui pode deixar aqui nos comentários. Pode fazer o comentário, mas o comentário vai rodando, a gente perde. Se quiser garantir a pergunta, bota no balãozinho que tem um ponto de interrogação aqui, que no final a gente lê e bate um papo, tá bom? Eu tenho algumas perguntas e também fica à vontade. Tá bom. Cara, a gente batizou, eu propus, você topou batizar aqui, até numa paródia, paráfrase do Garcia Marques, nosso papo aqui como a sedação e analgesia nos tempos do Covid. Aliás, quem não leu o livro, leia. O Amor nos Tempos do Cólera, que é fenomenal. A sedação e a analgesia nos tempos do Covid. E eu, como intensivista, eu vi, cara, que assim, eu vi mudar, tanto por necessidade, quanto por particularidade da enfermidade, da doença, eu vi mudar o padrão de analgesia. Eu queria saber a sua experiência, cara. Você acha que mudou muito? Eu imagino que sim, mas... E você acha que foi mais por necessidade, por falta de fármaco, por falta de mão? Ou você acha que a doença em si tem alguma coisa ali diferente, que esses pacientes não cedam direito nem para o decreto? Então, Léo, cara, tudo muito complexo, né? Na verdade, como eu disse, a sedanalgesia sempre foi importante, sempre.
agora resolveram dar valor para ela, né? Por conta da dificuldade maior de sedar esses pacientes. A dificuldade existe, mas o próprio médico dificulta ainda mais essa sedanalgesia. Por quê? Porque a partir do momento, né, que esses pacientes por si só eles já ficam mais tempo entubados, né, e já tem uma pneumopatia que é grave, que precisa de uma ventilação mecânica em modos avançados, com o especialista do lado, são difíceis de serem ventilados, a gente sabe disso. Então, por si só, já é um paciente que precisa ser melhor analgesiado e sedado para ficar mais bem acoplado à ventilação mecânica. E são pacientes que precisam ficar sedados e analgesiados por mais tempo. Não são 2, 3 dias. São 10, 14, 21 dias e olhe lá. E aí o próprio médico, ele acaba complicando a vida dele. Por quê? Porque a partir do momento que você usa a mesma medicação, né, uma dupla terapia, como midazolam e fentanil, depois de 24, 48 horas, você já induziu tolerância nesse paciente. E aí, quando você induz tolerância, o que acontece? Existe aquele paradoxo, né? Quanto mais opioide você usar, mais você vai precisar usar porque você está induzindo tolerância no paciente. E midazolam a mesma coisa, benzodiazepínico. E aí fica aquela corrida atrás do rabo, cara, do próprio rabo. Então vai aumentando a dose, vai aumentando a dose, aumentando a dose, até que você faz o quê? Hiperalgesia. Aí você faz hiperalgesia, o paciente começa a agitar por dor, uma dor absurda, né? Ou então nem faz hiperalgesia, mas ele faz hipossensibilidade ao opioide, vamos supor assim, também pode acontecer, de tolerância máxima e de você não ter feito mais analgésico. E aí o paciente tem dor também, agita. Né? E aí o que acontece? Em vez do médico tentar outras estratégias, ou diagnosticar a hiperalgesia, ou diagnosticar a dor, porque a dor também é uma coisa que não investigada de fato na UTI, a dor como quinto sinal vital, se você perguntar a todas as UTIs do Brasil, qual a UTI que implementou a dor como quinto sinal vital dentro da unidade? Vai levantar aí 5 UTIs, 10 UTIs, vai levantar a mão. O resto vai falar dor na UTI, cara. O paciente está com o olho fechado, entubado, de jeito nenhum. Meus pacientes não têm dor, né? E assim, aí o que eles fazem, cara? O que o médico tem feito? Eu estou falando médico na forma geral, óbvio que não são todos, tá? Mas assim, vamos fazer o bloqueador neuromuscular, porque o paciente está agitado, a gente não consegue mais sedar. Está com 20 miligramas hora, 30 miligramas hora de midazolam, está com, sei lá, 5 ml, 10, 20 ml de fentanil hora, e o paciente, então não deve ser dor, né? Não deve ser. Então, tranquilo, aí bloqueia esse paciente. E quando você bloqueia esse paciente, você está fazendo o quê, cara? Você está paralisando o paciente, está colocando uma camisa de força nele, está amordaçando ele. Tortura, como dizem. Torturando ele. Torturando ele. E aí, o que acontece, cara? Você só piora a situação. O paciente fica mais inflamado, fica mais protrombogênico, o paciente fica mais imunossuprimido, né? E aí pega uma pneumonia, e aí começa a fazer disfunção dos órgãos, começa a fazer hipofluxo hepático, começa a acumular droga, tem isso também, né? Porque o médico ele não tem a noção da farmacodinâmica, farmacocinética, então ele mantém a mesma dose, né? Independente se o paciente está urinando, se está com fluxo hepático bom, se está metabolizando, se o volume de distribuição é o mesmo ou não. Então, assim, tá nem aí. E aí o que acontece? Vai só piorando a situação. Aí o paciente faz uma sepse grave, infecção bacteriana secundária, tal, morre, faz função de múltiplos órgãos, faz função cardíaca por conta do estímulo simpático catecolaminérgico assim, por 14 dias. Quem que aguenta ficar secretando adrenalina por 14, 15 dias, cara? Resposta de luta ou fuga absurda por 14 dias. Ninguém aguenta, nenhum coração aguenta. Uma inflamação fodida. E aí o paciente morre, cara. Aí todo mundo acha que foi a Covid, que foi porque é grave, porque o paciente estava muito ruim. Mas, cara, eu juro pra você, um dos vilões foi o quê? A sedanalgesia. Não consegui apagar o fogo por dentro do paciente, né? E aí, além disso, o que você possibilita? Um consumo absurdo, né, de medicações, porque você induz tolerância com bloqueador muscular, induz tolerância com benzodiazepínico e com opioide. E aí, as doses que antes eram X, depois de 10 dias são 4, 5X, né? E aí, qual UTI que aguenta esse abastecimento? Né? E o país aguenta esse abastecimento? Não aguenta, cara. Não foi porque aumentou o número de leitos de UTI no Brasil, duplicou, que está acabando as medicações. Lógico que tem vários motivos para estar acabando as medicações. Tá? Mas, assim, um dos motivos é esse. E a gente precisa alertar. Aí, o que eu acho que mudou, Léo?
que eu acho que mudou. Não, talvez ainda não o manejo. O manejo está mudando aos poucos. Mas eu acho que está mudando o quê? Primeiro, a valorização da analgesia, que hoje está todo mundo querendo saber mais sobre isso. E segundo, esses conceitos básicos, cara. É igual a tríade da morte no trauma, hipotermia, acidose, né, coagulopatia. Cara, agora tem a tríade da morte na UTI, cara, que é hiperalgesia, abstinência e tolerância. Então, as pessoas estão com esse conceito agora na cabeça. Isso é fundamental. Se você tem esse conceito na cabeça e entende de farmacologia, cara, meio caminho andado para você entender melhor o que está acontecendo com o seu paciente. Cara, eu costumo falar para os meus residentes aqui, tanto de intensiva quanto de emergência, até mesmo os de clínica que rodam com a gente, que assim, toda vez que você pensar em fazer bloqueador neuromuscular na CTI, você deve estar errado. Provavelmente você está errado. Até que se prove o contrário. Bloqueador neuromuscular, bicho, me convença que você não está errado, porque até que se prove o contrário, você está errado. Você tem que saber responder por que você está usando. Por que você está usando? Aí o cara fala, porque agitou. Errou. Errou feio. Errou exatamente. Feio. A ideia é incutir culpa. Eu faço meu residente se sentir culpado. Culpado, exatamente. Cara, o cara tem que quase pedir desculpa para prescrever a porcaria do bloqueador neuromuscular. Exatamente. Porque é uma droga que tem seu lugar, tem o seu momento, tem a sua indicação, mas é muito menos do que a gente tem visto usado por aí. Assim. Agora, a dificuldade no manejo multimodal de múltiplas drogas, ela é real. Eu, por exemplo, posso falar por mim mesmo, assim, cara, por quase 20 anos de medicina intensiva, e, por exemplo, algumas drogas que não são ali o cerne, durante muito tempo eu trabalhei muito com em cima de propofol, midazolam, fentanil, tramadol, alguns outros analgésicos. E a gente teve que a ketamina se incorporou, o Precedex se incorporou, mas tem outras coisas que ainda não são do dia a dia, por exemplo, do intensivista. Não sei se eu falo por todos, eu falo por mim. Por exemplo, a lidocaína venosa, enquanto medicação ali no pacote, não é aquela coisa toda. Mas, cara, eu acho que eu concordo com você, bicho. Tá tendo muito abuso. Tá tendo muito abuso. Eu estava dizendo outro dia para os meus residentes aqui que eu não prescrevi, para ser exato, né? Tenho 19 anos de medicina intensiva, eu não prescrevi em 18 anos o que eu prescrevi e o que eu vi ser usado em um ano de Covid. Então, assim, a coisa foi pesada. Eu, particularmente, acho que mais cedo ou mais tarde a gente vai ver alguma coisa específica da enfermidade, específica do Covid, que eu realmente tenho a impressão de que eles cedam com mais dificuldade, né? Uma epidemia de SARS e de Crohn. Não, com certeza, isso, sem dúvida. Mais um motivo de você solicitar auxílio de um especialista. Exato, exato. Eu acho isso realmente. Não é? Na via aérea também, o manejo na via aérea tem que ser o mais experiente a manusear a via aérea do paciente. De preferência, montar um time de resposta rápida, ter um anestesista de retaguarda ou de como primeira opção. Por que não fazer isso na UTI, cara? Precisa dar analgesia. A gente não chama o nefrologista quando vai dialisar um paciente, um infectologista quando você tem uma bactéria multi-R matando tudo quanto é paciente. Você não chama um hepatologista quando você tem uma hepatite fulminante. Por que não chama um anestesista, cara? Uma dificuldade de uma pseudoanalgesia. O anestesista é especialista em dor aguda, cara. A gente lida com isso todos os dias, e dores muito importantes. E assim, e fora isso, a gente também tem o know-how de bloqueios periféricos guiados por ultrassom. E tem muitos pacientes que beneficiam disso também. Sim. Modalidades não farmacológicas de dor, de tratamento da dor, é outra coisa que eu acho que precisa ser incorporado no CTI. Sim. Não que vai resolver o paciente com SARA, não é isso. Mas é um tchan a mais ali, né? A acupuntura, a fisioterapia, o reposicionamento, tudo isso. Isso está descrito como estratégia multimodal. A estratégia multimodal de analgesia na UTI não é só farmacológica. Você foi muito feliz na sua colocação. Existem estratégias não farmacológicas, como TENS na fisioterapia, como massagem, liberação miofascial, que os pacientes têm muita dor miofascial. Você tem musicoterapia, terapia animal. Pô, tem UTI que leva cavalo na UTI, cara, tem cachorro.
Desculpa te interromper, mas você É, está falando sobre terapia com animais. Eu tenho que fazer com o registro que senhora, minha esposa, psicóloga, vive presente, vou testar o crédito aqui, fala sobre TAA há 20 anos já quase, que ela que fala legal. terapia com animais no CTI. Foi dada como louca no começo, mas hoje Não, está aí todo então, mundo fazendo, Tem cara. no YouTube um vídeo, cara, um cavalo entrando na UTI, cara. Você fala, não é possível que Cavalo, esse velho. cavalo de Cavalo eu nunca competição. vi. Já vi cachorro, E o já vi cavalo, já vi caracol, já vi E o, e o, gato, e o cavalo, ele passarinho. procura o paciente mais grave, cara. É impressionante, cara. Ele tem um sentimento que ele vai atrás e começa a cheirar o paciente que está pior. Muito interessante. Mas, enfim, então, assim, outras coisas, cara. A musicoterapia é interessante. Visita, cara. Aqui na unidade de emergência, foi liberado visita 24 horas. Então, assim, não no Covid, né? Mas antes estava tendo essa mudança de paradigma também e com resultados muito interessantes. A simples presença do familiar ali do lado do paciente, mesmo entubado, cara, já dá uma energia que o paciente recebe, é uma coisa sobrenatural. Então, assim, isso faz diferença também, entendeu? Eu acho que tem que Eu ser um. conto a história da presença do familiar com essa história, assim, o senhorzinho de 65 anos, nem tão idoso assim, foi visitar a namorada de 48. Ao atravessar a rua, não conhece o hospital, não conhece nada. Ao atravessar a rua, ele é atropelado de costas, sem ver nem que foi atropelado, e tem lá o seu trauma, e vai para o centro cirúrgico, é operado, volta. Quando ele acorda no CTI, com um tubo na goela, é sempre na hora que tem um agaso sendo coletado, que o banho está sendo tomado, o banho é um dos momentos que mais tem dor no CTI. Ele acorda com alguém coletando agaso, procurando agaso e não acha, ou então com alguém dando banho nele, virando ele de posição. Um tubo na goela, ele não consegue falar, tirar o óculos dele, ele já não enxerga. Quem tem miopia aí, por favor, dá o depoimento que tirou o óculos, o cara fica cegueta. Não ouve direito, um monte de coisa pitando, uma luzinha. Geralmente ele está olhando para o teto com uma luzinha branca piscando. Cara, tem tubos e dedos em todos os orifícios, tem sonda vesical de demora, tem sonda nasentérica. O mínimo que o cara vai pensar, bicho, assim, se é uma pessoa que não tem o mínimo de conhecimento sobre medicina, eu pensaria que eu fui abduzido e estão fazendo experimentos comigo com ET. Porque, cara, é o mínimo, bicho. É surreal O impacto psicológico, né? a mudança radical que a coisa acontece. Bicho, você estava falando sobre. Deixa eu aproveitar aqui, fazer um pouco da pauta, que senão eu falo pra caramba também. Eu fiz uma pautinha. Tá. Você estava dizendo sobre a proposta do anestesista fora do bloco, na UTI, e você estava dizendo sobre a escassez de medicamentos que está rolando aí, está sendo noticiada, Covid, etc. e tal. Você acha que tem lugar para o inalatório no CTI? Que a gente pode chegar nesse ponto? Eu estava conversando com o Chico, que inclusive acho que ele está assistindo, é um intensivista e anestesista, muito, muito bom, cara, muito inteligente, sobre isso, cara. E eu fiz umas lives no ano passado, no início da pandemia, onde a pandemia não tinha ainda chegado aqui no Brasil com força, estava na Itália e na Espanha ainda. Eu estava lá, inclusive, fiquei no olho do furacão, depois eu vim para cá e comecei a fazer lives com a galera lá da Europa. E eu fiz com a Amal, que é uma anestesista e intensivista espanhola, que estava no hospital público Ramon Cajal de Madrid, onde era a referência da comunidade de Madrid, que é a megalópole lá de Madrid, enfim. E ela usava, né, sevoflurano nos pacientes. E tem algumas vantagens, né? Obviamente não é para ficar 14 dias com sevoflurano. É dentro de uma estratégia multimodal. Você pode utilizar o sevoflurano para poupar um outro hipnótico, ou para desmamar um hipnótico, ou para rodiziar um hipnótico, né? Você tem um efeito broncodilatador dele, mas você tem uma desvantagem, que pode ser uma desvantagem no paciente com Covid, que você inibe a vasoconstrição hipóxica, então você pode piorar em relação de que, mas assim, e você também tem a poluição do ambiente, né, cara, que tem isso também é descrito. Você pode, em animais, o sevoflurano, principalmente em fluxos mais altos, aí fluxo mais baixo, você pode ter liberação de composto A e acabar tendo lesão renal em ratos, mas em humanos não é descrito. Você não sabe, não há descrição de quanto tempo o sevoflurano pode, né, ser usado num paciente. Então, assim, tem alguns... Mas, na verdade, se você perguntar para mim, Renato, quanto tempo a lidocaína pode ser feito? Quanto tempo o midazolam pode... Cara,
Isso é muito difícil de você, né, conseguir, né, definir um tempo. O Propofol, que é o que mais tem definição, mas o resto, cara, eu falo com todo mundo. Se você tem a opção, você tem bomba de infusão à vontade, se você tem medicação à vontade, todas as opções, cara, é rodízio. É rodízio. Porque qual que é, por exemplo, um paciente grave, né, por exemplo, insuficiência cardíaca, o paciente, quantos remédios ele toma? Com classes diferentes, com doses mínimas? Várias. Nenhum, você não trata uma insuficiência cardíaca grave com um remédio, com uma digoxina. Se você for tratar a insuficiência cardíaca grave com digoxina, só você vai fazer intoxicação digital no paciente. Né? É a mesma coisa. Então, muita gente fala, eu tô com falta de medicamento, eu não sei o que... Pô, aí, com falta de medicamento, não tem o que dizer, você tem que usar o que tem. Mas mesmo assim, tentar rodiziar. Agora, quando você tem muitas medicações, ou então essa desculpa de, é muito caro, não, poxa, não dá, dexmedetomidina é muito caro. Poxa, dexmedetomidina, quando entrou na UTI 90, ela já mostrou que reduziu o custo só de tempo de ventilação mecânica, desmame, prevenção de abstinência. Já caiu assim, a patente? O remédio era patenteado? Já não na época era caríssima a dexmedetomidina. Hoje é R$20, SUS, 15, né? Então, e assim, na minha dissertação de mestrado, eu comprovei que você só mudando a gestão farmacológica, por exemplo, você pega todos os anestésicos, analgésicos que você tem, só de você mudar, fazer um jogo com eles, você diminui o consumo de midazolam e fentanil de forma absurda. Assim, milhares de ampolas de midazolam e fentanil que eu estou falando dentro de um ano. Economia de 40 a 80 mil reais em uma UTI de 20 leitos, 10 a 20 leitos. Só mudando medicação. Não estou falando que eu diminui tempo de internação, que eu diminui tempo de ventilação mecânica, sem contar isso. Eu estou falando só o uso mais racional, inteligente de medicação. Então, essa desculpa o custo diária... direto do remédio, né? Então, essa desculpa, não, porque só hospital rico tem dexmedetomidina, tem ketamina, tem propofol. Não, cara, isso tem que acabar. Os gestores têm que escutar isso e entender que quanto mais bomba de infusão você tem, mais medicação você injeta no paciente, menor a dose de cada uma delas, menos tolerância vai induzir, menos consumo, entendeu? Um controle melhor álgico, menos tempo de ventilação mecânica. Cara, isso é uma coisa que, assim, as pessoas precisam entender, sabe? Os gestores precisam entender isso. Então tá na hora de mudar, tá na hora de... Acho que às vezes precisa passar um furacão para realmente a gente começar a questionar essas coisas, né? Senão... Sim, sim. Talvez o hospital com menos recursos seja justamente o que precisa de mais bomba de infusão, precisa de mais exatamente, justamente para poder, assim, já que eu tenho pouco recurso, vou usar um pouquinho de cada, que a gente consegue brincar com o arsenal e, no final das contas, usar menos, né? Menos no global. Você gasta um pouquinho mais no Precedex, no dexmedetomidina, no Propofol, na Queta, e você economiza 2 vezes disso do outro lado. Então, sim. Léo, só para acabar o negócio do sevoflurano, acabei dando uma desvirtuada aí da resposta. Não. Mas o sevoflurano tem a desvantagem de você ter que ter um vaporizador também, né? E aí você pode conectar, tem conexões, você pode conectar direto no tubo, mas assim, às vezes você precisa de um aparelho de anestesia, mas como as eletivas estão acabando nos hospitais, cara, não tem problema nenhum você pegar um aparelho de anestesia e levar para o centro cirúrgico, para o UTI. Só que tem aparelhos de anestesia que não tem alguns modos ventilatórios, né, que tem os aparelhos da UTI. Mas, cara, tudo a gente adapta, a gente consegue pegar um paciente que já está em uma fase melhor inflamatória do pulmão, ou pós-inflamatória, e usar para esse paciente, entendeu? Pegar um aparelho que ventila melhor para o paciente que está numa fase mais aguda, inflamatória, pulmonar, com uma relação pior. Então dá para fazer isso. Agora, é uma opção sim, cara. O inalatório na UTI é uma opção sim. Beleza. Essa questão de modos ventilatórios, assim, talvez seja um dos assuntos mais caros para mim, porque eu tenho uma campanha que eu faço com todo mundo, faço aqui na internet também, tenho feito, que ventilação mecânica não é esse bicho de 7 papão que todo mundo fala por aí. Pelo menos não a ventilação mecânica básica, cara, que vai atender a 98% dos pacientes. Sim. 2% dos pacientes vão precisar ou menos, vão precisar de um modo ventilatório muito rebuscado, uma coisa diferente avançado, de PCV, de VCV, de PSV. Vou até dar uma aula sobre isso, vou fazer a merchan aqui da aula, mas fazer uma aula rapidinho, já que você puxou o assunto. Tem aula sobre isso no dia 1º de abril. Quem quiser, vai na bio aí, se inscreve. Não é mentira, vai ter aula mesmo.
sobre ventilação mecânica para iniciantes e provedores iniciantes e moderados. Não é para gente que, eu sou intensivista, chefe de serviço, avançado, quero discutir 18 horas de prona contra 22. Não, não vamos chegar a tanto, mas para quem está no básico, bicho, é fundamental, porque a gente precisa desmistificar essa parada. A Gislaine está até falando aqui. A Gislaine é uma colega cardiologista lá de Rondônia, é um amor, falou que já se inscreveu, vamos fazer. Legal. Mas voltando para o assunto, eu só aproveitei para lançar aqui a parada, que, já que você tocou no assunto, que os carrinhos não têm todos os molhos, mas sinceramente, cara, um PCV, um VCV bem feito, vai tocar... Não, sim. Vai tocar... Não, os aparelhos de anestesia, os aparelhos de anestesias mais modernos, da Dräger, da GE, não, são fantásticos. Né? Isso aí, com certeza, dá pra gente ventilar até prematuro de 600 gramas. Né? Isso é tranquilo. Isso aí. E aí, sim, vamos voltar aqui para a conversa sobre anestesia. Deixa eu fechar meu parênteses de ventilação mecânica. Mas deixa eu fechar a conversa, voltar para a anestesia aqui, cara. E ainda nessa estratégia de escassez de remédio e de multimodal, falando sobre tudo isso. Eu vejo muito colega, e eu mesmo tenho feito, ora porque eu acho que é a melhor indicação, ora por necessidade, medicações enterais, principalmente no paciente que a gente sabe, que está com uma SARA, que está com um pulmão muito ruim, uma troca muito ruim, sabe que esse doente não vai sair um dia, 2 dias. Por sinal, para quem não sabe, esse foi o motivo que tentaram tretar eu e o Renato, né? Que ele falava, o paciente, você dá o paciente agudo é diferente do crônico. Aí fala, não, gente, eu e o Renato estamos concordando, o agudo é de um jeito, o crônico é de outro. Lógico, claro. Óbvio, né? O paciente que vai ficar 6 horas no centro cirúrgico, você ceda de um jeito, o paciente vai ficar 15 dias na UTI, você ceda de outro. Mas você acha, o que você acha aí da questão do uso de enterais, assim, de neurolépticos, até mesmo benzodiazepínicos enterais e outras medicações enterais como parte da estratégia do crônico? Aí? Sensacional. Isso aí já é indicado, já é recomendado, né, por alguns artigos interessantes no New England, no Lancet, já recomendam, né, na verdade, a administração por várias vias, né, por vários motivos, né, um deles é você poupar bombas de infusão, né, outra é você poupar a infusão de líquido no paciente, né, outra também é você ter por mais que a biodisponibilidade pode ser um pouco menor, mas você tem uma entrega do fármaco, uma absorção um pouco mais lenta, talvez isso seja interessante. Né? Mais homogêneo. Agora, o seguinte, por exemplo, no protocolo aqui do HC, inclusive o protocolo que eu desenvolvi junto com os intensivistas aqui, já existe essa recomendação desde 2017, nossa, de entrar com medicações via nasoteral. Primeiro delas, metadona, cara. Metadona, droga baratíssima, fantástica, fenomenal, assim, na minha opinião, todos os pacientes tinham que ganhar metadona entubados, se passar de 48 horas aí de tubo, de expectativa. Tem aquela questão do NMDA, quase que eu tropeço nas letras aqui da metadona, que é uma medicação fantástica. Os americanos usam metadona para tratar pacientes viciados em opioide, para você ter ideia. Por quê? Porque evita abstinência também. E é uma droga antiperalgésica, né? Então ela é muito boa. Tem uma farmacodinâmica única, farmacocinética única, diferente de qualquer outro opioide. Por exemplo, a clonidina via sonda nasoteral é muito interessante também nos pacientes que toleram. Então ela é fantástica para você utilizar. A gabapentina, cara, poupadora, moduladora da dor e poupadora de opioide também, fantástico. A gente usa gabapentina também, né, em praticamente todos os pacientes. Então, assim, você diminui muito o consumo de anestésicos, de analgésicos. Paracetamol é uma medicação incrível, cara, incrível. Lá na Europa, nos Estados Unidos, eles usam paracetamol venoso, porque eles não têm antipirona. Mas o paracetamol é uma droga fantástica. E muita gente deixa de usar o paracetamol porque está usando dipirona. Não tem nada a ver. O mecanismo de ação são diferentes. Inclusive, da dipirona nem se sabe qual que é o mecanismo de ação da dipirona direito. Então, assim, são drogas que são sinérgicas, né, com um mecanismo de ação diferente. Né? Então, benzodiazepínico, lorazepam, para você desmamar o midazolam, por exemplo, você pode fazer.
E aí o que acontece? Você diminui a infusão, porque a gente vê muito isso, ô Léo, cara, 50, 60, 70 ml hora só de sedativo, cara. E isso em 24 horas dá 600, 900 ml de líquido, né? Se você for pegar aí em 5 dias, 10 dias, só de líquido De volume. de sedativo, tá maluco, cara, tá maluco. E tem, Né? aquelas diluições padrão. Eu quase surto quando eu vejo assim, não, aqui a gente dilui para 210. Eu falei, por quê? Porque todos os pacientes que entram pela porta, todo mundo igual, todo tudo mundo padrão, tolera cara, a mesma carga de volume. É brincadeira. E quando você sugere uma diluição diferente, já fecha uma cara, né, cara? Não sabe fazer conta, não sabe calcular dose. Falei, gente, tem aplicativo, gente, faz na calculadora, pelo amor de Deus, assim, eu ensino a fazer isso, meus meninos, mas na calculadora mais rápido do que abrir o aplicativo. Já fiz vários desafios com residente, iniciante, etc. Então, eu quero uma calculadora, eu pego a calculadora comum, aquela que não é smartphone, nem nada, me dá a calculadora, você pega o smartphone, vamos calcular, sai rápido, é fácil de fazer. Sim. Então, assim, e a mesma coisa a história que eu já vi você comentando, e que eu concordo 100%, que é aquelas doses, assim, padrão, né? Não, é X micrograma quilo minuto, Y micrograma quilo minuto, dose mínima, dose máxima. Gente, titular cada caso, né? Eu acho que a titulação é o segredo, cara. Não dá pra gente ficar insistindo em tratar todo mundo igual, de forma igual. Não existe. O ser humano é muito diferente, cada caso é um caso. Se fosse assim, cara, eu seria o primeiro a ter desistido da medicina, ô Léo. Sério, se a medicina fosse técnica, assim, poxa, matemática demais, tudo igual para todo mundo, eu teria um aplicativo aqui, não precisava de fazer especializado, não precisava estudar nada, fazia tudo para todo mundo igual. E aí o que a gente estaria fazendo, cara? Permitindo a entrada de robôs na medicina. Daqui a pouco a gente ia ser totalmente, né? Poxa, não precisava de médico, botava o Google lá. Exatamente. Então, assim, e eu vejo muito isso nas faculdades, nos residentes recém-chegados, né, cara, nos alunos, todos eles querendo receita, né? Talvez pela nova geração, facilidade de aplicativos, né? Não falar mal dos aplicativos, né, de mais receitas prontas, mas assim, acostumaram assim, né? Acostumaram a querer saber a dose, miligrama por quilo daquele paciente. Eu quero saber qual que é o protocolo de vocês, qual que é a dose que vocês usam da ketamina, da não sei o quê, e não querem saber, né, quais são os efeitos, né, das medicações, os efeitos colaterais, né, o porquê que está usando aquela droga, né, o que você espera dela, né? Então, assim, isso é ruim. Então, é uma geração que está chegando querendo coisa muito pronta, né, cara? Estão perdendo um pouco o raciocínio fisiopatológico, farmacológico, né? E sem contar que tem muitos também que estão acostumados com a medicina baseada em evidência, que a medicina baseada em evidência é uma coisa fantástica. Só que, infelizmente, a gente não tem evidência para tudo, cara. Se tivesse, ia ser tudo protocolado, ia ser tudo muito bom, né? Também. Mas, cara, a gente precisa, né, usar o conhecimento fisiopatológico na ausência de evidência. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Então, a gente precisa estimular isso. Aqui na residência onde eu coordeno, aqui, uma leitura obrigatória, artigo clássico, com certeza você conhece, é aquele do Parachute Use to Prevent Gravitational Trauma, né? O uso de paraquedas para prevenir o trial. Aí a conclusão, paraquedas não tem evidência 1A de que funcione. Então, se você só faz medicação que tem evidência 1A, por favor, quando você pular do avião, não use paraquedas, porque nunca fizeram randomizado. Não, você não anestesia. Não anestesia ninguém. Você não é médico, assim. E as pessoas não entendem quando a gente fala que não precisa de evidência 1A para todo mundo. Em tempos de Covid, eu acho que é importante a gente falar isso. Não entendem que isso não significa que você pode dar cloroquina para Covid, que você pode dar ivermectina para Covid. Porque a ausência de evidência não quer dizer uma evidência de que, se não tem evidência 1A, então eu posso fazer qualquer coisa. Não. Tem que ter plausibilidade. Também não é assim. Sim, tem que ter plausibilidade biológica, tem que ter estudos menos robustos que não sejam 1A, RCT, o caralho A4, mas que embasem, etc. e tal. Porque a gente está com uma audiência grande, eu acho que é importante fazer esse destaque. A gente não precisa de evidência 1A para fazer tudo, mas isso não quer dizer que você possa fazer qualquer coisa. Não, entendeu? Com certeza. Eu acho importante fazer esse disclaimer aqui. Não maleficência também, né? Importante. Exato. Bicho, deixa eu tirar a nossa conversa um pouquinho do CTI
deixa eu levar para a emergência. Sequência rápida de intubação, sequência lentificada de intubação. Agora, a pergunta que eu ouço dos meus alunos, dia sim, dia não, é qual a dose dos remédios para sequência rápida de intubação, o que eu faço de remédio? Não, pelo amor de Deus, cara. E assim, não é receita de bolo para fazer todo mundo igual. Dá um Ô, Léo, 30 seguinte, segundos cara. aí. Quando é que você faz uma, quando é que você faz outra? O que você recomenda? Ô, Léo, seguinte, cara. Eu sou anestesista desde 2011, né, cara? Eu fiz muita sequência rápida na minha vida, né, cara? Desde a residência, né? E tem uns 3 anos que eu faço só sequência atrasada. Eu uso a palavra atrasada porque a palavra rápida induz muito ao erro. E a lentificada também pode induzir, porque na emergência, coisa lenta com coisa na emergência pode... É ruim de traduzir o tal do delayed, né? Eu falo atrasada porque realmente você dá uma atrasada na indução ali, para depois você pode até fazer uma sequência rápida, mas depois dá atrasado. Mas enfim... Eu tenho uma crítica muito grande, cara, com relação ao que as sociedades, né, tanto a nível internacional quanto nacional, fizeram com relação à intubação no Covid-19. Porque eu acho que eles pecaram numa coisa. Eles não imaginavam ou ignoraram o fato da maioria dos médicos da linha de frente serem inexperientes. Na minha opinião, a sequência rápida é super perigosa. Super perigosa. É uma técnica que não permite falhas. Se você não consegue uma laringoscopia de primeira rápido no paciente em sequência rápida, você está perdido, está enrolado e o paciente mais ainda. Então, assim, você incentivar o uso da sequência rápida para médicos não experientes numa pandemia com pacientes gravíssimos, principalmente patologia pulmonar, você está induzindo a uma série de erros, inclusive a uma série de mortes por conta disso. Então, eu não gosto. Hoje em dia, eu trabalho com emergência, cara, muito. Eu trabalho na unidade de emergência. Amanhã eu estou 24 horas de plantão na unidade de emergência do HC. E eu só faço sequência atrasada, gente. Só. Por quê? Porque o objetivo da técnica sequência rápida sempre foi, desde 1951, evitar a broncoaspiração. Nunca ninguém havia associado sequência rápida com tratamento de pacientes com insuficiência respiratória, né? Ou seja, isso foi uma coisa incorporada, extrapolada, porque pegaram o bonde andando, a sequência rápida, o paciente está na emergência, está com o estômago cheio, então vamos fazer para todo mundo. E isso não foi muito discutido, cara. Para você ter ideia, até 1980, os médicos emergencistas que trabalhavam na porta, né, na sala de emergência, eles intubavam na emergência para evitar a broncoaspiração os pacientes acordados por intubação nasotraqueal. Aí depois a sequência rápida foi incorporada na medicina de emergência e incorporada no ATLS em 96, 97, também sem maiores questionamentos. Só que, infelizmente, a técnica de sequência atrasada ela foi desenvolvida, descrita em 2012, 11 a 2012, pelo Scott Weiger, enfim. Só que, na minha opinião, cara, quando você tem uma droga, que é uma ketamina, que ela tem muitos benefícios no paciente pneumopata. Broncodilatador, estimulante respiratório, mantém o tônus cardiorrespiratório. Muita gente pode falar, não, mas a ketamina, saiu estudo recente comparando com o etomidato, ela causa um pouquinho mais de hipotensão do que o etomidato em pacientes que têm reserva baixa de catecolaminas. Todas as medicações que você faz quando você tira a consciência do paciente grave, tem chance de você fazer hipotensão pelo efeito simpático-lítico, né? Você tira o tônus simpático do paciente quando você tira a consciência do paciente. Aquela resposta de luta ou fuga do paciente, que o vigio estar consciente, permite ao paciente ter aquele tônus simpático que está mantendo o paciente ainda vivo. Você vai lá e tira a consciência do paciente. Mesmo que o etomidato, você tem grande chance de fazer hipotensão. Tem protocolos de sequência rápida só com etomidato e bloqueador muscular nos Estados Unidos, que às vezes é até uma crítica, poxa, você vai entubar sem analgésico, né? Mas que tem uma incidência até alta de parada cardíaca pós-etomidato e bloqueador muscular, uma intubação. Enfim, querendo dizer que é o seguinte, para a Covid-19 especificamente, cara, na minha opinião, tá? E na opinião de alguns emergencistas e anestesistas no mundo, a sequência atrasada, com o uso da ketamina, ela é, assim, muito, mas muito melhor e mais segura para o paciente. Por quê? Porque a ketamina por si só ela aumenta a oxigenação. Tem paciente que está saturando 80%, 82%, você faz ketamina,
mantendo a pré-oxigenação que você estava, VNI ou máscara reservatória, a saturação sobe para 89, 92, 93, sem causar hipotensão. Então você, porque você aumenta a patência de viéria baixa, broncodilatando, e mantém a patência de viéria alta, mantendo o tônus muscular da laringe, da faringe, do genioglossus. Então, assim, agora, por que as sociedades, né, não vou nem dizer nome, mas assim, incentivaram a técnica de sequência rápida. A técnica de sequência rápida, na minha opinião, ela tem papel, eu posso até utilizar ainda, eu posso até utilizar a técnica de sequência rápida após iniciar atrasada, a ketamina, mas, na minha opinião, a técnica de sequência rápida tinha que ser feita por especialistas, cara. Ou médicos especialistas. Porque ela é perigosa, cara. Eu estava aqui ouvindo a sua resposta e refletindo até sobre isso, porque eu uso as duas na emergência. Hora uma, hora outra, cada caso é um caso, mas eu não sei se eu estou trabalhando com um viés de que eu sou especialista, eu já entubo há muito tempo, não estou isento de deixar de tubar, mas já é um procedimento assim, que tem muita quilometragem, e com o viés de que eu, na residência, ensino os colegas ali, que embora jovens, a serem especialistas. Eles, embora estejam em treinamento, eles estão em treinamento sob supervisão. Então, a gente faz, em alguns pacientes, sequência atrasada, em outros pacientes a gente faz sequência rápida, mas quando faz sequência rápida, a gente sabe que, embora a primeiríssima laringo não esteja... Às vezes o laringo, o residente que vai tentar pode não dar certo, mas o staff está ali ao lado, qualquer coisa ali, assume e vai. Não, então, Léo, então, acho que tem que saber todas as técnicas. Cara. Tem que saber todas as técnicas. Não, acho que quanto mais técnicas você souber e tiver prática, cara, melhor, porque seu arsenal aumenta, né? Até que sequência rápida eu uso em alguns casos, no qual, por exemplo, o paciente está colaborativo para fazer uma boa pré-oxigenação, né? E ele tem boa expansibilidade pulmonar e geralmente que não tem pneumopatia. Tá? Aí você pode até usar a técnica de sequência rápida, porque se você garante uma pré-oxigenação legal para o paciente, mas aí, independente da sequência rápida atrasada, eu uso a oxigenação apneica sempre também. Sempre. E aí eu consigo bons resultados, cara. Agora, incentivar aí a técnica de sequência rápida com protocolo também de dose também, cara, eu acho também super perigoso, entendeu? Porque você induz uma apneia rápida no paciente que tem uma reserva super baixa, que desatura super rápido, né? Que tem uma capacidade residual funcional baixa, que não, muitas das vezes você não consegue uma boa pré-oxigenação, e aí você tem uma única chance, e muitas das vezes nem essa chance você tem, porque o paciente começa a saturar muito rápido. Né? Aí você induz hipotensão, você ventila o paciente já com um retorno venoso diminuído, você imprime a pressão positiva intratorácica que vai diminuir esse retorno venoso ainda mais, você até entuba o paciente, aí quando você vai ver, o paciente parou e não volta. Por quê? O coração direito já não bate com volume nenhum. E a gente vê muito isso, eu vi muito, cara, nossa, eu recebi muitas mensagens assim de, olha, tentei, até entubei, mas morreu, voltou, mas muitas, tristes. Fiz até um apelo na internet com isso, em relação a isso. Então eu acho que está na hora de mudar, a incentivar, por exemplo, dar opções. Assim, cara, você é uma pessoa inexperiente, você está com medo, faz a técnica de sequência atrasada, cara, sabe? Você até nem precisa fazer bloqueador muscular, laringoscopa só com ketamina. Porque se você não conseguir laringoscopar, o seu laringoscópio não vai ser uma arma do crime. Por quê? Porque você vai manter o paciente em ventilação espontânea. É isso que eu sempre recomendo. O mote que eu tenho batido muito aqui é que a sua primeira tentativa de intubação tem que ser a sua melhor tentativa de intubação. Você tem que estar ali, assim, que quanto mais você demora ali no procedimento, quanto mais você tenta e retenta e tenta fazer mais um pouquinho de droga, mais um pouquinho, a coisa só vai deteriorando. Eu publiquei, Léo, um editorial na anestesia e analgesia, cara, se eu não me engano foi em maio do ano passado, sugerindo a técnica de sequência atrasada dos pacientes com Covid. A anestesia e analgesia é a segunda melhor revista de anestesia, né, do mundo. E assim, foi legal, cara, porque foi super... os próprios editores da revista gostaram muito, né? Falaram, nossa, uau! Eu lembro de um e-mail que a gente recebeu, uau, cara, assim... cool, não sei que, cara empolgado, falou, pô, que legal, cara. E assim, depois ele já foi citado algumas vezes. Para quem não sabe, tem um aplicativo chamado Read, que é um aplicativo que você consegue, né, é animal para você estudar artigo científico, você consegue
estudar e fazer a sua pasta com só os temas que você gosta, enfim. E ele é muito acessado no mundo todo. Tem post no meu Insta recomendando aplicativos, ele está entre a lista dos recomendados. Então, o meu editorial, que eu fiz junto com a doutora Bruna, anestesista, ele foi o artigo, né, entre os 100 mais lidos do Read no ano passado, cara. Achei legal pra caramba. Então assim, até que sequência atrasada, cara, ela realmente, putz, cara, ela veio para ficar, mas assim, é uma técnica a mais, tá? É assim, então eu acho que a gente tem que repensar, principalmente para indicar aí para a galera que está na linha de frente aí nos lugares mais remotos. E outra, né, Léo? Muita gente não tem acesso à ketamina, que eu acho um absurdo, né, cara? A ketamina, ela é recomendada pelo OMS, está na lista de medicações essenciais do OMS desde 87, cara. Desde 87. Como é que não tem ketamina em um hospital no Brasil, cara? Só para acabar esse assunto, tem um amigo meu, anestesista lá do Espírito Santo, chamado Diego Cabral. Ele é médico sem fronteira. Fiz uma live com ele, assim, de chorar, cara. O cara contando os casos da África, da missão que ele fez no Congo. Assim, de chorar, sério. Você fala assim, caramba, agora não quero mais saber de salário, vou viver do que eu tenho mesmo, porque é muito supérfluo, né? Assim, a gente valoriza muitas coisas que... Só para ter uma ideia, ele fazia anestesia só com ketamina lá, cara. Laparotomia, paciente com salmonelose... Sabe, aqueles pacientes com abdômen agudo obstrutivo bizarro, só ketamina, e ventilação espontânea. E os pacientes saíam vivos da cirurgia. Né? Ou seja, na África tem só ketamina, mas é o que tem. E é o que eu acho que é a droga, de você pegar uma droga única, qual que é a mais completa nesse momento, nesse cenário que a gente tem? É ketamina, cara. Ela é broncodilatadora, analgésica, hipnótica, sedativa, amnéstica. Antidepressiva. Tem um efeito hemodinâmico razoavelmente bom. Hemodinâmico, simpático, mimética, anti-inflamatória, antiperalgésica. Putz, cara, não tem o que falar da ketamina, cara. Ela é alucinógena, ela causa alucinação. Ela foi marginalizada, né? Depois nos Estados Unidos. Porque ela teve uma euforia, né? Depois que ela foi sintetizada, aprovada pela FDA, mas depois viram que ela causava muita alucinação. Só que a ketamina lá fora, ela é racêmica, ela dá mais alucinação. A nossa ainda é a dextroetamina, cara, que tem menos efeitos alucinógenos, mas beleza. E outra coisa, cara, tipo, a ketamina, ela voltou, cara, com força. Por quê? Porque eu estou começando a aprender a usar a medicação. Se você usa a ketamina em doses, se não for analgésica ou dissociativa, está errado, cara. Porque você fica num meio termo que o efeito totalmente... Que é o que o cara alucina. É o efeito totalmente, assim, inesperado, você não sabe, é uma incógnita. Então não dá para você, tem que saber usar a ketamina, né? Ela não tem dose teto, ela não tem dose letal, nem em humanos, nem em animal, entendeu? E aí, cara, tem artigos surgindo novos agora, assim, a volta da ketamina na terapia intensiva. Então, a ketamina hoje ela é utilizada para tratar agitação, síndrome de abstinência, né? Então, assim, cara, não tenho o que falar da ketamina. Eu sou apaixonado pela ketamina. Eu também gosto muito da droga. Tem derivados já que estão sendo usados como antidepressivo, né? Tem o esquetanazol lá nos Estados Unidos, fora, que está em teste, enfim. Bicho, estamos falando aqui, tem quase uma hora. Dá para responder umas perguntinhas da galera? Vamos lá. Vou tentar botar umas perguntinhas aqui na tela. O Luciano botou, Luciano é anestesista aqui, ó. Bis na UTI, o que você acha, cara? Nossa! Sonho, né? Na minha opinião, não. Agora vamos falar um negócio. Bis, ainda mais agora com a tecnologia nova do espectrograma. Quem não conhece, vai lá no meu Instagram, que eu fiz várias publicações sobre espectrograma, que é um gráfico em cores que você consegue avaliar, visualizar as bandas, né, de ondas eletroencefalográficas, né, e o padrão das bandas, qual a proporção das bandas, você consegue ver qual a assinatura do fármaco. Se você me dá um espectrograma do bispo, aquele gráfico em cores, e me mostrar que, Renato, que droga é essa que eu estou fazendo? Eu te falo, é o Propofol, é o Midazolam, te falo que é o dexmetamidina, te falo que é a ketamina. Então é uma tecnologia sensacional, incrível, e que a fita custa R$100, cara. Que é R$100 na terapia intensiva. Vale o que você consegue economizar de droga, o que você consegue de
de segurança para o paciente. Tanto porque, cara, a gente já fez teste já. Você pega um paciente com 14 dias com Covid, com bloqueado, né, com cedo analgesiado, sei lá, com sedação, com um monte de droga, tenta lá botar o bis. A chance dele estar muito sedado, com supressão cerebral, com bis de 12, né, é muito alta. Ou a chance dele estar com bis de 90 tipo, muito mal anestesiado ou praticamente acordado, também é muito alto. Por quê? Porque o que acontece? Quando a gente não tem o bis, é como não ter um oxímetro, cara. É como ventilar um paciente sem oxímetro. Entendeu? A gente usa drogas... É como ligar droga vasoativa sem medir a pressão. Exatamente, a gente fica vedado. Assim, cara, a gente fica cego em tiroteio, perdido. Por quê? Cada paciente tem sua farmacocinética, sua farmacodinâmica. Cada cérebro tem sua demanda. Tem cérebros mais frágeis. Então, os idosos têm menor... como é que a gente diz mesmo, cara? Reserva neuronal do que os jovens. Então, cara, não tem como a gente basear um Propofol por quilo de peso. Sendo que tem um idoso que tem um cérebro muito mais frágil e tem um jovem que tem um cérebro muito mais acelerado, muito mais ativo, com muito mais sangue, muito mais fluxo de sangue, muito mais consumo de oxigênio, enfim. Cara, então, a gente está falando de sedação multimodal, cara. Acho que a gente tem que evoluir também para monitorização multimodal. Não é só PAI, oximetria e pronto. Então, e aí é o que a gente volta ao assunto no início da aula, da live, né? Que é o quê? Aquilo tudo que eu estou falando, que muitas das coisas surgem na anestesia e vai incorporando para a UTI. E o BIS, a neuromonitorização cerebral, né? Desculpa, a neuromonitorização ou a monitorização cerebral, ela começou na anestesia, né? Então, hoje a gente tem BIS, a gente tem oxímetro cerebral, que é não invasivo, né? Então, a gente tem monitores de nocicepção na anestesia. Cara, é fantástico. Nocicepção. Na verdade, o paciente na UTI, entubado, ele não tem dor. Muitas das vezes, por quê? Porque ele não tem a interpretação da dor a nível de córtex cerebral, mas ele tem nocicepção. Estímulos nociceptivos batendo no tálamo ali, e assim, chegando para valer. E tem monitores disso, que mede a nocicepção do paciente através de uma escala de 0 a 100 também, para te mostrar que o paciente, aquele paciente está com dor. Então, o que acontece? Léo, você pegar um monitor de bis que é consignado, você não compra um monitor de bis. A empresa te oferece o monitor, mas fala assim, olha, você tem que comprar pelo menos 20 fitas por mês para dar a sua UTI. Pô, 20 fitas por mês dá R$2.000. Beleza. O que é R$2.000 numa UTI, cara? Para você poupar um caminhão de medicação, para você diminuir tempo de... Cara, vou te falar, eu tenho um monitor, né? Eu uso o bis espectrograma nos meus pacientes. Cara, eu usando ele numa anestesia, pode ser uma anestesia de 8 horas. Eu usando de forma correta, quando o cirurgião dá o último ponto e põe o último curativo, eu faço assim, ó. Oi, fulano. A paciente já acorda. Oi, acabou? Tiro o tubo, acabou? Nossa, que legal. Acabou. É muito rápido. Por quê? Porque eu estou vendo, eu estou enxergando o cérebro do paciente. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o efeito. Eu desligo o Propofol, diminuindo o Propofol, eu vejo o espectrograma mudando as cores, assim, ó, o padrão de onda cerebral mudando, porque eu sei que o paciente está metabolizando o Propofol. Só que eu estou vendo onde o Propofol está agindo. Então, cara, é fantástico. É uma economia que eu vou te falar, velho, eu não entendo. Começa a dar raiva, assim, cara. Por que não tem bis nas UTIs, né? Aí, beleza, vai lá. Mas o ambiente controlado que vocês têm no centro cirúrgico favorece essas inovações, as coisas aparecerem. Exatamente. Etc, sim, com certeza. O caminho é esse e vai continuar sendo. De repente começar mais controlado para depois migrar. Ô, Léo, só para te falar um negócio, cara. Eu não tenho conflito de interesse, tá, cara? Eu não sou patrocinado pela indústria nem nada. Mas o BIS Existem outras tecnologias, né? Parecida com o BIS, né? Outras marcas, mas o BIS é o mais conhecido, assim, tanto para terapia intensiva, que é da Medtronic. Os caras me mandaram uma mensagem falando assim, Renatão, sensacional, cara, o que você está fazendo, obrigado. A gente acabou de enviar 100 monitores para UTIs aí pelo Brasil, e a gente está agora louco atrás de mais monitor, porque está acabando, porque as UTIs estão pedindo. No Einstein, no Sírio-Libanês, todo paciente bloqueado tem BIS. Todos bloqueados têm BIS. Porque quando você usa bloqueador muscular...
Que isso. Mas assim, todos os bloqueadores, quando você usa bloqueador neuromuscular no paciente de UTI, a gente perde totalmente a noção do que está acontecendo com o paciente. A escala de dor e de sedação, o RAS, por exemplo, a BPS, são escalas comportamentais. Se acaba o comportamento do paciente, acabou. Então, o CUBIS é uma forma de você conseguir, pelo menos, entender o que está acontecendo com o paciente bloqueado. Né? Beleza. Deveria ser obrigatório, tá, Léo? Sem fazer propaganda, devia ser uma lei CFM, lei federal que seja, cara. Todo paciente em uso de bloqueador muscular tem que receber uma neuromonitorização. Vamos lá, bate rapidinho aqui, vou te cortar agora aqui rapidinho, vamos fazer com mais rápido, velocidade, para a gente poder responder o máximo de perguntas. Não, senão a gente fica aqui até amanhã. Porra, eu adoro, eu fico até aqui amanhã mesmo. Quem que estiver curtindo, galera, e quiser um bis da live, eu já estou me convidando aqui para fazer eu e o Renato, outro dia aí a gente combina e continua. Há tempo ideal para rodízio de drogas? Cara, sim, quanto menor o tempo, melhor, lógico, mas também fica uma coisa meio inviável, né, em termos de logística, né? Agora, uma coisa que eu falo sempre, e, cara, o pessoal que adorou a ideia, na UTI aqui da USP de Ribeirão, temporalizar os sedativos. O intensivista tem costume de botar D2 de vanco, D3 de claritro, D4 de Cordexa no Covid. Ceftrexona. Então, assim, agora, a partir de hoje, o que vocês vão fazer? D1 de Mida, D1 de Fenta, D2 de Mida, D2 de Fenta. Por quê? Porque quando você passar o plantão, quando você receber o plantão, você vai receber provavelmente um D9 de Mida. Você vai falar, o quê? Opa! 9 dias um paciente com midazolam? Não dá. Então, assim, a ideia é ter um diarista e ter um anestesista, alguém cuidando só dessa parte. Ou pelo menos alguém que preste mais atenção nisso, porque senão também o plantonista ele não dá conta de ver tudo. Mas assim, sim, o fato de você temporalizar já ajuda. Cara, 48 horas já ir desmamando uma e começando o outro. Isso é muito bom. Show de bola. Lidocaína, até onde ela pode ser usada? Realmente ajuda na sedação e analgesia? A lidocaína A lidocaína é fantástica, cara. A lidocaína é anti-inflamatória, analgésica, antiperalgésica. Tem trabalhos mostrando que diminui interleucinas, citocinas inflamatórias. Meta-análise mostrando que para dor pós-operatória ela é fantástica, poupa opioide. E ela tem poucos efeitos colaterais em doses corretas, né? Assim, pacientes que têm função hepática e renal normal, se você usar 1,5 a 2 miligramas quilo-hora, é tranquilo de ser utilizado, sem maiores problemas. E os pacientes de UTI são monitorizados, né? Obviamente. Eu utilizo lidocaína, por exemplo, em bombas de PCA, lidocaína, na unidade de emergência, para alguns pacientes vai muito bem. Agora, qual o tempo? A lidocaína tem um problema que ela dá taquifilaxia, ela também gera resistência, né? Então o paciente, depois de determinado tempo, ela começa a não fazer muito efeito. Também não faz sentido você deixar um paciente com 10 dias com lidocaína, não faz sentido. A lidocaína é para uso pontual, né? Um paciente está com hiperalgesia, um paciente que já está com uma sedação otimizada, mas que, poxa, você vê que está faltando, né, algo a mais numa analgesia, você não quer aumentar o opioide, ou então é o paciente que tem uma dor neuropática associada, e aí você usa a lidocaína, faz um teste terapêutico e usa ela por 48 horas, 72 horas, tira ela, para você não desenvolver taquifilaxia no paciente, e depois você retorna. É simples assim. Agora, tem artigos mostrando que tem paciente com 10, 15, 20 dias de lidocaína. Mas não é o ideal. Para nenhuma droga é ideal ficar muito tempo. Isso aí é mais óbvio, né? Porra, bicho, show de bola. Eu acho que a gente vai ficar por aqui, senão a conversa vai para sempre. Eu queria te agradecer, deixar o microfone aberto aí, se você quiser deixar alguma mensagem final. Falar com a galera. Galera, quem chegou pelo Insta do Renato, porra, muito bem-vindos. Que bom que vocês vieram. Quem chegou pelo meu Insta, sigam o Renato, o cara sabe muito. É uma referência já aí em educação. Obrigado, nessa Léo. área de anestesia, bicho. Então, fica à vontade. Ô, Léo, obrigado, cara, pelo convite. Essa interação intensivista, emergencista e anestesista tem que ser estimulada, tem que ser valorizada. A gente precisa nos tratar como amigos,
né? E não ficar brigando, tendo briga de ego. Ah, não, porque o emergencista sabe entubar melhor que o anestesista entuba melhor, porque o intensivista sabe mais que não precisa de ajuda. Cara, isso é ego. O ego é o grande mal da humanidade. E o médico é um dos profissionais que mais tem ego. Eu fui dar uma aula ontem no meu canal no YouTube de via aérea, né? Na verdade, eu tinha sido convidado pela Unifesp, lá da pneumologia, mas acabou tendo uma briga de ego interna e eles falaram, pelo amor de Deus, Renato, estou enchendo o saco aqui, não dá, velho. Putz, o que eu faço? Eu falo, não, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou manter minha aula. É meu canal, eu dou minha aula, acabou. É bom que a internet tem isso, né? Mas, enfim, o que aconteceu? Aí veio um colega lá nos comentários e falou assim, cara, vocês podiam chamar também um emergencista, né? Cara, tipo assim, não... Vamos ver o que o anestesista tem para falar de via aérea, pô, depois ver o que o emergencista tem, igual você falou, são visões diferentes que só agregam, entendeu? Não tem essa de competição, né? Então, eu acho que é isso, tem que valorizar, Léo, essa interação, cara, porque a gente aprende muito, eu aprendo muito com os intensivistas, com vocês, emergencistas, vocês manjam de muita coisa que a gente não manja e a gente vai sempre ajudando. E outra coisa interessante, cara, é que, por exemplo, não desesperar, não insistir numa única ou dupla droga. Ah, não tenho, cara. Insiste nas medicações via nasointeral, que de alguma forma vai ajudar, tá? E briguem com a administração do hospital, vá lá, bata na porta do diretor e fala, eu preciso de ketamina, eu preciso de ter uma gabapentina, eu preciso de ter metadona, cara. Metadona e ketamina não pode deixar de faltar no hospital. Então é isso, cara. Meu recado é esse. Não dá pra gente ficar, eu só tô com midazona fentanil aqui, não dá, ficar de braço fechado. Não, porque o gestor muitas vezes não sabe disso, cara. Ele não é anestesista, ele não é intensivista. Então a gente precisa alertar. O gestor precisa ser alertado da demanda, das necessidades. Tá, cara? Então é isso. Beleza, Léo? Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. E a gente vai falando. Deixar aqui só o meu recado final também. Agradecer demais o Renato. O Renato é um cara que está na educação digital há muito mais tempo que eu. Eu migrei forçado, como já disse. Deixar aqui, ó, minha produção está deixando. Dia 1º de abril, ventilação mecânica na vida real. Vamos cortar toda a firula e vamos falar direto. Quem quiser participar, se inscreve. Show de bola, parabéns. Vai ser legal. E o link está na minha bio. Renato, obrigado mais uma vez. O Emergência Raiz está de portas abertas quando você precisar aqui o canal. E é isso. Um abraço. Vamos fazer mais noite. Interação. Vamos combinar, cara, mais um bate-bola. Gostei muito de falar contigo. Você é um cara super gente boa, super cabeça aberta, pensa fora da caixa, igual eu. E é isso aí. Tamo junto. Parabéns pelo seu canal também. Grande abraço. Irmão. Um abraço. Tchau, gente. Valeu, brother. Tchau, pessoal. Obrigado.